Meus queridos, a paz do Senhor. Que bom estar com vocês aqui novamente nessa nossa lição Revista de Jovens. Revista de Jovens. Eu me sinto mais jovem quando eu leciono essa revista aqui. É uma alegria estar com vocês aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos estudando o nosso quarto trimestre de 2021. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 3, do dia 17 de outubro de 2021. O tema da nossa lição é o arrebatamento da igreja. Estamos estudando sobre a volta de Jesus. Na primeira aula falamos sobre as questões, sobre o que é escatologia. Na segunda aula, falamos sobre os sinais, né, dos fins dos tempos. E na aula de hoje estudaremos especificamente o arrebatamento, o que é o arrebatamento da igreja, como isto se dará, quando isto se dará, que eu acho que é uma pergunta que todos gostam de fazer, né? Quando se dará o arrebatamento da igreja? E vamos pensar o que fazer para estar pronto para o arrebatamento, para se manter pronto para o arrebatamento, que é muito importante, não é? Então, seja bem-vindo à nossa terceira lição deste quarto trimestre. O texto do dia está em João capítulo 14, versículo 3. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero te sugerir aqui, como professor de bibliologia, sempre que você for ler um texto bíblico, busque outras versões do texto bíblico também, tá ok? Aqui, ó, nesta versão, está escrito assim, e se eu for... Jesus estava falando para os discípulos em João capítulo 14, dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus estava falando para os discípulos que ele iria para o Pai, mas que ele prepararia lugar e voltaria para levar os discípulos para estarem com ele. Quando a gente lê o texto dessa forma, e se eu for, parece que há aqui uma... Parece não. Nessa tradução, há aqui uma condicionante. Se. Aí a gente perguntaria, e se Jesus não foi, então? Será que ele foi mesmo? É claro que ele foi, nós sabemos disso. Por que é importante? Quando você lê, deixa eu até conferir aqui, ó, se é isso mesmo, porque essa minha versão aqui é Almeida Revista Atualizada, que é uma versão que eu gosto muito. Não existe assim, eu não posso aqui... falar que tem uma versão melhor do que a outra, enfim. Mas eu gosto muito dessa versão Almeida Revista e Atualizada. E é nessa mesma que diz. Essa aqui é uma versão Almeida Revista e Corrigida, se eu não estiver enganado, mas é isso mesmo. E aqui, ó, a Bíblia que eu uso para leitura de púlpito, para pregação, é Almeida Revista e Atualizada. Na Almeida Revista e Atualizada diz assim, e quando eu for... E quando eu for e vos preparar lugar, esta versão é a melhor versão desse texto. Ô, professor, como que eu sei qual é a melhor versão do texto? Fazendo uma análise de várias versões. A versão que dá a melhor compreensão do texto. Porque quando a gente pensa aqui, ó, como você faz? Ai, como eu defino qual é a melhor análise do texto? Simples. Jesus já foi para o Pai? Já. Então não existe um se. Aqui não é uma condicionante. Ele tinha certeza que ele iria para o Pai? Tinha. Até porque João 14, ele está falando que ele iria. Então, o que a gente faz para saber qual é a melhor versão? Analisa o contexto. Aí você, como eu disse na aula passada, e vou repetir nessa, você precisa se inscrever, se não é ainda se inscrever na plataforma da Academia de Pregadores, fazer o curso teológico. Lá nós temos o curso médio em teologia, e aliás, o curso médio, e em breve teremos o curso avançado em teologia. Lá no curso médio em teologia, nós temos a disciplina de hermenêutica, a arte de interpretar o texto bíblico. E aí, como você faz para saber qual é a melhor versão? A partir da interpretação do texto. Jesus está falando em João 14 que ele iria para o Pai. Então, ele tinha convicção que ele iria. Se ele tinha convicção, ele não falaria se eu for. Ele diria
quando eu for. Ele não está falando que ele já estava indo, mas haveria um tempo que ele iria. Então, a melhor tradução, a melhor versão para este texto é: e quando eu for e vos preparar lugar. Ele está dizendo: eu irei e vos prepararei o lugar. Aí ele diz: virei outra vez. Aqui ele está falando do arrebatamento. Arrebatamento. Ele está dizendo: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E eu não posso deixar de observar aqui nesse texto que há algo para mim que é lindo. Vos levarei para mim mesmo. Para que onde... Foi mal que eu queria era o de cal. Para que, para onde eu estiver, estejais vós também. Este é o maior propósito de Deus para o homem, desde a sua criação. Estar com o homem e que o homem, com o ser humano, esteja com ele, onde ele estiver. Isso aqui, ó, é um retorno ao Éden. Retorno ao Éden. É como eu estou falando que eu escrevi, você vai entender. Isso é um retorno ao Éden, que o homem estava com Deus no lugar onde Deus estava e Deus estava com o homem fisicamente, presencialmente. Nós sabemos que o Senhor está conosco? Sabemos. Ele esteve fisicamente aqui, mas nós estaremos fisicamente com Ele novamente, porque Ele já nos preparou um lugar. Síntese da nossa lição. O arrebatamento da igreja será tão repentino, nós vamos aprender isso aqui hoje, do grego arpazo e do latim rapto, que é arrancar depressa, arrancar com força, arrancar sem que os outros percebam, é o rapto, daí vem a palavra raptar, né? Ele acontecerá tão repentinamente que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. Não haverá tempo da gente ficar de boa. Lembrei de um amigo meu, jovem, Adriano, lá da cidade de Patinga, ele fala assim: pastor, eu estou de boa na lagoa, suave na nave. Não vai ter tempo de ficar de boa na lagoa, esperando, tranquilo. Aí o arrebatamento vai acontecer, opa, vou me arrepender e aceitar Jesus. Não vai ter tempo. Nós precisamos estar prontos para o arrebatamento agora, hoje, nesse momento. Não haverá tempo para se arrepender de última hora. Então, nós precisamos estar prontos. É possível estar pronto? É possível estar preparado para o arrebatamento? É claro, se nós tivermos a comunhão com Deus, mantermos a comunhão com Deus através da pessoa do Espírito Santo. Vamos à leitura do texto bíblico que está em Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 8. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, com Cristo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ora a esperança de Paulo, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou não iremos antes daqueles que já dormem, ou dos que já morreram em Cristo. Porque o mesmo Senhor, e tem uma versão atualizada, diz assim, porque o Senhor mesmo, ou seja, ele não vai mandar representante, ele mesmo virá. O Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, raptados, seremos arrancados da terra, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja bem, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses para consolar a igreja, porque eles estavam apreensivos e entristecidos por causa dos parentes, dos entes queridos que já haviam morrido. E eles pensavam se iriam encontrar com esses seus entes queridos novamente. Aí Paulo escreve falando de coisas
futuras, escatológicas, coisas que ainda iriam acontecer, mas ele deixa esses crentes alerta. E ele diz assim, olha, eu estou escrevendo para vocês para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque a trombeta vai soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos raptados, arrancados. Aí depois, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai tratar um pouco mais disso. Ele vai dizer, convém que isso que é corruptível se revista em incorruptibilidade, isso que é mortal se revista em imortalidade. Enfim, ele está falando da transformação do nosso corpo, e ele está dizendo, nós seremos transformados, arrebatados, e encontraremos com esses que morreram em Cristo nos ares. Quando ele diz que o Senhor os fará voltar com Cristo, ele está dizendo que quando ocorrer o arrebatamento, duas coisas acontecerão assim, instantaneamente, ao mesmo tempo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e em Apocalipse fala que dará a terra os seus mortos, que o mar deu os seus mortos, e os que estão vivos serão transformados. Então, qual é a ideia do arrebatamento? Os que morreram em Cristo aqui, estão retornando da terra, do mar, de onde for, eles estão ressuscitando, já com corpos transformados, e ao mesmo tempo, nós que estivermos vivos, seremos transformados. Então, veja só, os que morreram em Cristo ressuscitam com corpos transformados, os que estão vivos são transformados ao mesmo tempo, e sobem e encontram com o Senhor Jesus nos ares. E aí Paulo diz, e estaremos para sempre com o Senhor. E o que Paulo está dizendo à igreja é que esta esperança deve ser um consolo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, o arrebatamento da igreja, para nós que somos salvos, a mensagem do arrebatamento tem que ser uma mensagem de consolo, de certeza, de convicção. Primeiro, Paulo está dizendo para os crentes da igreja em Tessalônica, vocês verão os vossos entes queridos que morreram em Cristo novamente. E segundo, ele está dizendo, vocês estarão para sempre com eles. Então, esta mensagem é uma mensagem de consolo para todos nós. Vamos lá, nos nossos comentários, o nosso comentarista diz o seguinte, o que é e quando se dará o arrebatamento? Queridos, vocês sabiam que a Academia de Pregadores não tem só os subsídios para professores de escola dominical nas aulas de EBD? Acesse a nossa plataforma, veja no nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar.
Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O que é? Primeiro, o que é o arrebatamento no primeiro parágrafo. Como nós já citamos aqui, no grego a palavra é harpazo, que significa retirada, busca. No latim a palavra é raptus. 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 Que significa arrancar com força, que significa tomar, tirar. Né? O que nós aprendemos com essas duas palavras? A igreja será arrebatada. Será arrebatada. Queira o inferno ou não queira, Jesus vai voltar. Acreditem os homens ou não, Jesus vai voltar. Estejam os homens preparados ou não, Jesus vai voltar. Uma coisa é certa, a volta de Jesus acontecerá. Acreditem as pessoas ou não, ela vai acontecer. Estejam as pessoas preparadas ou não, ela vai acontecer. Eu citei lá na primeira aula o livro chamado O Tempo de Deus. Há um tempo de Deus, há um cronograma de Deus para todas estas coisas. Pastor, quando será? Nós vamos ver aqui agora no segundo parágrafo. Quando será? Nós não sabemos, mas uma coisa é certa, vai acontecer. Então o arrebatamento é isso, é uma retirada, é uma busca, é um rapto. Uma busca rápida, arrancada, Jesus vai tirar. Quando será o arrebatamento da igreja? Como nós já falamos aqui, desde a primeira aula, ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram, o comentarista diz, a marcar esse dia e hora, mas nós não podemos marcar. Jesus, certa feita, disse aos discípulos que só o Pai sabia, que ninguém sabia, a não ser o Pai. E Jesus não falou depois da sua ressurreição, do seu corpo glorificado, se ele sabe ou não. Porém, em teologia, nós aprendemos um princípio, uma chave hermenêutica. A hermenêutica, eu já disse agora há pouco aqui, é a arte de interpretar a Bíblia. Nós aprendemos algo dentro da hermenêutica que muitos pregadores falam de inferir, uma inferência. Eu quero inferir nesta noite. Inferir é tão somente que supor. Nós podemos fazer inferências no texto? Podemos, a hermenêutica nos permite, desde que as inferências sejam feitas respeitando uma lógica hermenêutica do texto. Então, Jesus disse, enquanto estava encarnado, que nem o Filho sabia, só o Pai sabia. Só que depois que Jesus ressuscitou, ele disse assim, todo poder foi me dado no céu e na terra. Se depois da ressurreição ele já tem todo o poder no céu e na terra, nós inferimos que Jesus, hoje o Filho, sabe a hora do arrebatamento. Ele sabe, até porque ele está junto ao Pai. Mas quando se dará o arrebatamento da igreja, ninguém sabe, nenhum de nós que estamos aqui sabemos. É claro que existe uma agenda de Deus, um cronograma de Deus. Terceiro, a trombeta soará. Esta é uma linguagem figurada. Quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata. E aqui o escritor está usando esta linguagem figurada, este termo. Quando Israel deveria se reunir, Israel estava no acampamento, era um acampamento gigante, era entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas. Então, Israel caminhava no deserto, de repente montava um acampamento. Era um acampamento gigante.
Quando chegava o momento de levantar acampamento, ou chegava o momento de Israel se reunir por uma ordem de Deus, por algum motivo, ou chegava o momento de Moisés se reunir com Israel para dar alguma orientação, eles tocavam, 2 corneteiros tocavam a trombeta. E o povo de Israel ouvia essa trombeta sendo tocada e eles se reuniam. Há aqui uma tipologia. A gente estuda em teologia tipos e antítipos. E tipologia é aquilo que representa, é um tipo de Cristo. Então há uma tipologia. Veja que eram 2 trombetas e as trombetas eram de prata. Prata na Bíblia, eu vou escrever em cima do texto aqui, ó, porque dá para a gente entender. Prata na Bíblia fala de redenção. Redenção. E a trombeta fala de alerta. Então nós podemos estar dizendo aqui, nós podemos dizer, bíblica e teologicamente, que essas 2 trombetas de prata tipificavam a redenção da igreja. Tipificava a redenção dos filhos de Deus. É por isso que Paulo diz que a trombeta soará, ou seja, será a plenitude, a completude, a consumação da redenção dos salvos. Continuando aqui, o nosso comentarista, no segundo ponto, vai tratar sobre o arrebatamento da igreja para os crentes. Nós já falamos isso aqui durante as outras lições, mas durante todo o trimestre nós vamos falar isso de forma incisiva. É a nossa esperança. É a nossa esperança. É a esperança de redenção. Embora Apocalipse capítulo 21 e versículo 4, a Bíblia fala, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu penso que a esperança da igreja, a nossa maior esperança em relação ao arrebatamento, não é o cessamento de dores, de angústias, de provações. Para mim, o melhor de estar com o Senhor nas mansões celestiais, pela eternidade, não é acabar aqui com todo o sofrimento. Para mim, o melhor, o que essa esperança escatológica mais move em mim é simplesmente estar com o Senhor. Estar com Cristo para sempre. Estar com Cristo para sempre. O melhor do arrebatamento é estar com o Senhor. As lutas, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos aqui vão acabar, é claro. Como eu disse, Apocalipse 21 fala que Deus vai limpar de nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas o melhor mesmo vai ser estar com o Senhor. Segundo ponto do segundo parágrafo, a chegada repentina do noivo. Aqui nós temos a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, as 10 virgens não são a igreja. Até porque o noivo, se a gente falar que as 10 virgens são a igreja e que o noivo é Cristo, a gente está falando que o noivo vai casar com as 10, porque o Cristo é o noivo da igreja. As 10 virgens eram damas de honra, não dá tempo da gente falar da parábola, interpretar a parábola aqui. Mas as 10 virgens eram damas de honras e que eram escolhidas a dedo. E era uma honra fazer parte daquele cortejo nupcial. Elas eram escolhidas pela noiva para participar do cortejo nupcial. E elas precisavam estar atentas com a chegada do noivo. Todas elas dormiram. Todas as 10 dormiram. Mas as 5 prudentes tinham azeite de reserva. As loucas não. E isto fala que a chegada do noivo vai ser repentina. Vai chegar num momento que talvez alguns não esperavam. E para que o noivo chegue e nos encontre precavidos, nos encontre prontos, é preciso ter um azeite de reserva. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, o arrebatamento da igreja será a derrota da morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala, aqui, capítulo 15, versículo 54, Paulo fala que hoje nós não podemos fazer isso. Ninguém hoje pode desafiar a morte. Mas depois que formos arrebatados, nós vamos apontar o dedo para a morte e falar, onde está a morte a tua vitória? Onde está o inferno o teu aguilhão? Terceiro e último ponto. Aguardando o arrebatamento. Primeiro parágrafo, Jesus virá. Ponto.
Nós já falamos aqui, acreditem os homens ou não, estejam preparados os homens ou não, queiram o inferno ou não, Jesus virá. Segundo parágrafo do terceiro ponto, que nós já tratamos aqui também. Permaneça fiel ao Senhor, não perca a fidelidade, não se desanime. Não pense que o arrebatamento está demorando demais. Permaneça fiel. E, por fim, utilize seus dons e talentos para a glória de Deus. Enquanto estivermos aqui nesta terra, antes que o arrebatamento aconteça, que nós possamos manter a esperança viva e utilizar todos os dons e talentos que Deus nos deu para a glória do nome de Jesus. Queridos, que nós continuemos trilhando o caminho da salvação. Em relação à salvação, a gente sempre, quando estuda soteriologia, a gente pensa o seguinte: eu fui salvo, estou salvo e serei salvo. A salvação é uma jornada, é uma caminhada. John Bunyan escreveu um livro chamado O Peregrino, em que ele fala sobre isso. É uma jornada, a jornada do peregrino, onde bagagens vão ficando para trás, porque nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Para que nós participemos do arrebatamento da igreja, é preciso estar com os olhos neste caminho, e só o Espírito Santo vai nos ajudar a permanecer. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus continue cotidianamente sobre a sua vida e muito breve, juntos, todos nós juntos, estaremos com o Senhor para a glória do seu nome por toda a eternidade. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa aula da semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.